Boa noite, irmãos, graça e paz, que o amor do nosso bom Deus possa estar em cada coração, que Ele possa continuar a nos ajudar, nos dirigir, a nos guardar e a nos livrar de todo o mal. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esse momento de culto, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Teu nome e estarmos na Tua casa, bendizendo e adorando o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Recebe nessa noite nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do seu povo e também da sua igreja. Continua então a nos abençoar, a nos guardar e fala conosco, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra santa e bendita. Fala conosco através dos hinos e ouve com carinho cada oração feita aqui e trabalha nelas conforme a Sua vontade soberana, Senhor. Abençoa aqueles que nos visitam e que possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite edificados. Oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento de adoração, estaremos abrindo as nossas Bíblias em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estaremos lendo de forma alternada dos versos 12 ao 18. Filipenses 1, 12 a 18, e leremos de forma alternada. E após a leitura, eu vou pedir que a nossa irmã Silvia Nete faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos ler de forma alternada, Filipenses 1, de 12 a 18. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Creia que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Amém. Bom Deus e Pai, querido Deus, nós queremos louvar e bendizer Teu nome, que é triplamente santo. Ó Pai querido e Pai de amor, que nesta noite o Teu povo reunido aqui neste lugar esteja movido pelo Teu Espírito Santo para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Amém. Ó Pai querido e Pai de amor, aceita o Senhor a nossa adoração, aceita as nossas orações, amém. Aceita, Senhor Deus, os nossos cânticos, a leitura da Tua palavra. Amém. Ó Pai querido e Pai de amor, que cada momento aqui nós possamos louvar o Teu nome, louvar o Senhor, porque o Senhor é grande e não há outro como o Senhor, ó Pai. Amém. Ó Pai, queremos Te louvar por esse momento precioso. Queremos Te louvar e agradecer também, porque o Senhor, ó Pai, tem nos conduzido a este lugar, o Senhor tem nos conduzido aqui como povo Teu, como povo da aliança, povo que o Senhor, ó Pai, resgatou através do sacrifício único do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ó Pai querido, queremos Te louvar por tão grande salvação. Queremos Te louvar por tão grande amor. Amém. E que cada coração aqui, ó Pai, esteja cheio do Teu Espírito Santo para engrandecer o Teu nome, engrandecer a Ti, Senhor, e reconhecer que o Senhor é o Senhor que governa, o Senhor que ama e o Senhor que cuida de todo o Teu povo. É em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Amém. Estaremos entoando agora o hino 198. Ao som do instrumento, nos colocaremos em pé, aqueles que puderem.
Podem sentar. Nesse momento de confissão, estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E novamente leremos de forma alternada, do versículo 13 ao 16. Um texto bastante conhecido nosso, Mateus 5, versos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para ou queire no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Quando ouvimos que nós somos luz do mundo, dá uma alegria muito grande no coração, mas nós temos que iluminar, nós temos que ser luz para aqueles que estão em trevas, ser sal para temperar esse mundo tão destemperado. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Nesse momento cantaremos o hino 130 e logo após uma oração de confissão pelo nosso irmão presbítero Argenildo. Hino 130.
Santo, santo é o nosso Deus, Pai amado. Estamos aqui, ó Deus, na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Como diz o hino, dirijo a ti, Senhor, a minha oração. Porque o Senhor tem ouvido as nossas preces quando clamamos de coração aberto, porque o Senhor é o Senhor que responde às nossas preces. Amém, Jesus. Te suplico, Senhor nosso Deus, que tu esteja com aqueles que estão a caminho da tua casa para juntamente conosco estar te adorando. Amém. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, que possa chegar, ó Deus, para louvarmos juntos a ti. Esteja com nossos irmãos aqui reunidos neste momento, Senhor nosso Deus, abençoe o lar de cada um aqui, representando, Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, aceitando este culto, que é dedicado a ti, Senhor nosso Deus, todo o transcorrer dele. Porque a ti é dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estaremos lendo nesse momento de intercessão o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, novamente de forma alternada, dos versos 1 ao 8. Lucas 18, de forma alternada, dos versos 1 ao 8, e depois eu estarei lendo também 1 Tessalonicenses. Então, de forma alternada, Lucas 18, 1 a 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Bem, naquela cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça defendê-los? Dura essa palavra, achará porventura o Filho de Deus fé na terra? 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes nós oramos por algum assunto particular, ou da igreja, ou da família, e parece que nada acontece. Então, o incentivo aqui é: continue orando. Deus com certeza vai nos atender. Muitas vezes não do nosso jeito, do dele, mas nós devemos orar e orar sem cessar. Então, nesse momento de intercessão, eu vou pedir que a nossa irmã Tila nos eleve a Deus, intercedendo pelos enfermos, pelos aflitos, pelos necessitados. Lembrando da nossa irmã Maria Eusa, que está fazendo os exames, nossa irmã Anedir. Tem o meu irmão também ali na UTI, que o Senhor possa estar olhando por esses casos e todos aqueles, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Amém? Senhor meu Deus, neste momento, reunidos em sua casa, suplicamos e pedimos a Ti que esteja com todas as pessoas que precisam nesse momento de um amparo, de uma restauração em sua saúde, que o Senhor esteja com todas as pessoas que não puderam estar presentes, Amém, principalmente por motivos de saúde, pelos irmãos daqui da igreja, pelos parentes dos irmãos daqui da igreja, por todas as pessoas que o Senhor conhece mais do que nós, que o Senhor sabe e está sempre olhando por nós. Amém. Mas que neste momento todos nós, unidos, possamos interceder por estas pessoas. Amém. Que o Senhor continue sempre nos abençoando, nos levando e nos trazendo em segurança e cuidando de nossa saúde. Abençoa. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desta semana e continue conosco no decorrer desta palavra. Isso eu lhe peço e lhe agradeço, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento de gratidão, nós estaremos abrindo as Bíblias
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Eu estarei fazendo essa leitura, 2 Coríntios 14 a 17. E esse é um momento de gratidão, agradecendo a Deus, como agradecemos desde o início, por todo o bem que Ele tem feito a cada um de nós, a sua igreja na face da terra, e também agradecendo aqueles que nos visitam. Que Deus os abençoe ricamente, derrame bênçãos no lar de cada um deles. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Louvado seja o nosso Deus, sempre fica no meu coração a palavra de Paulo. E eu vos preguei Cristo e este crucificado. E ele vive. Todas as religiões do mundo, eles têm lá um fundador ou coisa assim, mas todos estão mortos. Cristo vive e reina nos nossos corações e nos levará à eternidade. Nesse momento, nós estaremos entoando cânticos espirituais. É um momento em que também é dedicado aos dízimos e ofertas, aquele que veio preparado. Você que nos visita, não se constranja. Essa é uma forma que o crente tem de devolver um pouco para Deus do muito que Ele nos dá. Cânticos espirituais, dízimos e ofertas, e depois uma oração de gratidão. Eu vou pedir que o falar com Deus, que privilégio. Prestar culto a Deus, falar com Deus, orar a Deus, tudo é privilégio por causa da graça dEle. Nesse momento, não sei se temos as crianças, né? Convido as crianças aí que venham à frente. Isso, está faltando criança. Nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe o momento de mensagem das crianças. Pedir que o nosso irmão Nilton, que esteja pedindo pelas crianças nesse momento, pelos professores. Amém, Senhor. Os agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as crianças, os professores, ou a professora, né? E que Deus nos abençoe aqui também na mensagem dos adultos. Eu convido que abram comigo as suas Bíblias, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo número 4, dando continuidade nas nossas mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Paramos semana passada por conta do aniversário da igreja e hoje retornamos Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6, capítulo 4, do 2 ao 6. Os irmãos, pela liturgia, podem já ter uma ideia do tema da nossa mensagem de hoje.
perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O nosso irmão Nilton já orou por nós também. Como cristãos, nós sabemos a importância da oração e da evangelização. Nós sabemos que são assuntos, questões fundamentais na vida da igreja, são importantíssimas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, há muitas e muitas orientações para orarmos e evangelizarmos, testemunharmos da palavra do nosso Deus. Hoje mesmo, na escola dominical, nós vimos que o povo de Israel já deveria ser reino de sacerdotes, ou seja, deveriam representar a Deus perante outras nações, fazer o nome de Deus conhecido. Então, por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que é algo que vem desde o Antigo Testamento, sempre foi assim. O povo de Deus é chamado para evangelizar e para orar. Também nós vemos a palavra de Deus falando disso o tempo todo. Temos vários salmos e várias outras passagens bíblicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Afinal de contas, oração significa falar com Deus. Falar com Deus. Paulo, aqui na carta aos Colossenses, ele também trata desses assuntos. Na verdade, ele já tinha falado sobre a oração anteriormente também, mas aqui ele vai tratar especificamente sobre esses temas. Chegando, portanto, ao final da carta, ele fala sobre esses dois importantes assuntos, dois importantes deveres dos cristãos. E quando nós lembramos do contexto aqui, Paulo ele já tinha falado a respeito da importância da palavra de Deus, da importância de se ter a palavra no coração. E agora ele vai falar sobre oração e evangelização ou testemunho desta palavra. Ele tinha falado sobre a forma como Deus fala conosco. E agora ele vai falar sobre a maneira, a forma como o crente fala com Deus e sobre Deus. É importante que guardemos isso. Nós vimos anteriormente como Deus fala conosco. Agora, como devemos falar com Deus e sobre Deus. Evangelização, testemunho. E eu queria, portanto, que a partir desta passagem bíblica, nós pudéssemos refletir nessa noite sobre o seguinte tema: orando com perseverança e evangelizando com sabedoria. Orando com perseverança e evangelizando com sabedoria. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a oração, explicando como orar, e ele está também aqui motivos pelos quais orar. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Irmãos, nós vamos perceber aqui a importância da perseverança. Ele já começa dizendo, perseverai. E se Paulo está dizendo para eles perseverarem, é porque não era fácil. Não é fácil perseverar. Ele está dizendo aqui que eles deveriam perseverar. E ele traz a ideia aqui de algo vigilante. Eles deveriam vigiar. Não se distraírem. A ideia de ser
corajosamente persistente. Persistam, não desistam. Nós sabemos o contexto aqui de falsos mestres, de dificuldades, de ideologias contrárias à palavra de Deus, mas ele está dizendo: continuem orando, perseverem na oração. Estejam sempre alertas, acordados, orando com paciência e persistência. Não desanimem. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui nessa frase. Perseverai na oração. Fica claro que não é fácil, mas que há essa necessidade. A ideia aqui praticamente de a oração é uma batalha também. Portanto, é preciso que o crente continue orando. E aí ele continua falando desse assunto, e ele exorta aqueles crentes também para que eles tivessem gratidão no coração. Um pouco antes, ele já tinha exortado eles a serem gratos, a permanecerem gratos. Isso mostra o quanto Paulo reconhecia as bênçãos de Deus, sendo grato a ele, mesmo estando preso por causa do Evangelho. Ele queria que os colossenses tivessem humildade para reconhecer tudo que Deus tinha feito por eles. Durante a carta, ele já tinha dado exemplos de motivos para a gratidão deles, e nós podemos acrescentar vários. A gratidão pela salvação, gratidão pela presença de Deus com eles, gratidão pelos livramentos, pela providência, pelo cuidado de Deus, por pertencerem a Deus, pelas promessas de Deus. Eles tinham motivos de sobra para gratidão, para serem gratos a Deus. Perseverai na oração, vigiando, alertas, com ações de graça. Mas, meus irmãos, nós percebemos aqui também algo importantíssimo que Paulo fala. Ele mostra aqui que na oração é importante fazer também pedidos específicos, ter questões específicas quando se fala com Deus. Ele deixa claro aqui, não apenas orar de forma geral, mas é importante também ter questões específicas, e ele trata de uma aqui: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo pede aqui humildemente para que a igreja continuasse orando por ele. E tem um detalhe muito importante aqui. Paulo, como ele estava? E eu já disse aqui anteriormente, Paulo estava preso por causa do Evangelho. Mas perceba que ele não fala: irmãos, orem para que as portas da prisão se abram e eu possa sair e pregar. Não, ele diz, Deus nos abra porta à palavra. A preocupação maior de Paulo não era o fato de que ele precisava ser solto, mas era para que a palavra de Deus estivesse sendo proclamada. Ele estava preocupado que as portas se abrissem para o Evangelho, para a proclamação da palavra de Deus. Ele pede para que eles orem por eles, para que ele pudesse ser fortalecido através de suas orações. Ele entendia que Deus, em sua soberania, se utilizaria das orações dos justos para abrir portas ao Evangelho. E como resposta das orações, Deus poderia fazer com que houvesse várias circunstâncias favoráveis para se realizar a obra de Deus. E quando nós olhamos para outras cartas, nós percebemos Paulo dizendo isso, Paulo deixando claro que Deus tinha aberto portas. Ele vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que a palavra de Deus se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou preso, acorrentado a um soldado, de 4 em 4 horas há um revezamento, vem outro soldado para ficar acorrentado a mim.
E ele estava pregando o evangelho a esses soldados. Ele diz que a palavra tinha ficado conhecida de toda a guarda pretoriana, que era formada, segundo os estudiosos, de aproximadamente 9.000 soldados. Um foi falando para o outro, que foi falando para o outro. E ele vai dizer em outro momento que a palavra de Deus não estava acorrentada, ela continuava sendo proclamada. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Mas aqui ele demonstra a dependência que ele tinha dos crentes, de estarem orando por ele. Ele mostra que ele necessitava, o quanto as orações são importantes na vida do cristão, inclusive do próprio apóstolo Paulo. Paulo, como eu disse, ele não pede para ficar livre, mas para que o evangelho, apesar da situação em que ele se encontrava, o evangelho pudesse ser proclamado. Mas ele pede que eles orem para que Deus possa revelar o mistério sobre Cristo, para que aqueles que ainda não conheciam a maravilhosa pessoa e obra de Cristo pudessem conhecê-la. E por fim, ele pediu para que orassem, para que ele pudesse pregar de forma correta, clara e com intrepidez. Versículo 4, para que eu manifeste como devo fazer, para que ele usasse as palavras certas, as palavras oportunas, no momento certo, com as pessoas certas. Perceba Paulo deixando claro que a pregação do evangelho, ela depende das orações. Nós sabemos que Deus não depende de nada, mas Deus, na sua soberania, de acordo com os seus planos, Ele quer usar as orações dos justos, Ele quer fazer várias coisas, realizar várias ações como resposta de oração. Ele não precisava fazer isso, mas Ele quer realizar várias obras como resposta de oração. Por isso que a oração, na sua soberania, Deus se utiliza da oração para realizar muitas coisas. Que Deus glorioso, e que percebemos que coisa maravilhosa a perseverança da oração aliada à proclamação do evangelho. Nós, crentes, no século 21, também temos que perseverar em oração. Irmãos, são tantos os empecilhos, e provavelmente vocês já ouviram várias vezes alguém falando que orar é difícil perseverar, é difícil achar um momento, e as pessoas até brincam, né, que alguns começam a orar e dizem o amém depois que acordam. E isso é sério, acontece de fato isso. Nós estamos sujeitos a influências de falsos ensinos, de falsos mestres. Temos que orar pelo contexto evangélico brasileiro. A mesma forma que Paulo aqui estava combatendo todos aqueles falsos ensinos, nós temos que orar pelo nosso contexto evangélico, cheio de gnosticismo moderno, de misticismo, de ascetismo, de legalismo, esses mesmos falsos ensinos com os quais Paulo e aqueles crentes lidavam. É necessário estarmos vigilantes em oração pela nossa igreja, por nós mesmos, para que não venhamos a cair em tentação. Precisamos orar para que Cristo nos ajude a nos esvaziarmos de nós mesmos, fazendo morrer a nossa natureza terrena e nos revestirmos das virtudes cristãs. Nós estamos a um mês da eleição. É necessário orarmos para que Deus nos ajude a votarmos corretamente. Que Ele nos ensine, caso precisamos aprender ainda, sempre pautados na palavra dEle. É necessário orarmos, perseverarmos em oração. E lembrando que o capítulo 3 começa da seguinte forma, as questões práticas. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E é preciso orarmos para que Deus nos ajude a pensarmos nas coisas do alto, nas coisas de Deus, naquilo que importa para o Senhor, e buscarmos, tirando o nosso coração, a nossa mente, das coisas passageiras desse mundo. Oremos para desfrutarmos de bons relacionamentos familiares e sociais. Só o fato de podermos orar já é motivo de gratidão.
mas nossas orações precisam ser cheias de gratidão. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver, vai perceber o quantos motivos tem para agradecer. Foi Deus quem nos criou, acima de tudo foi Deus quem nos salvou. E quem tem escrito a nossa história é Deus. Ele é que está escrevendo a nossa história. Não está escrevendo em linhas tortas, como diz por aí, não. Ele está escrevendo em linhas retas, perfeitas. Ele está escrevendo a nossa história. E Ele está conosco. Ele está cuidando de nós. Temos motivos suficientes para agradecer. Deus é aquele que nos protege, aquele que nos guia, aquele que nos sustenta, aquele que dirige as nossas vidas. E nós devemos agradecer por tudo que Ele fez no passado, pelo que Ele faz, mas podemos olhar para o futuro cheios de esperança, certos de que nele nós somos mais do que vitoriosos. Portanto, podemos agradecer a Deus pelo passado, pelo presente e pelo futuro. E meus irmãos, percebam uma coisa: se você tiver o hábito de orar em gratidão a Deus, você perceberá o quanto a sua vida tem muito mais sentido. Isso vai ajudar contra o desânimo, contra as reclamações, muitas outras coisas. Você vai focar mais naquilo que é bom, naquilo que Deus tem feito, e sabendo que, inclusive, todas as circunstâncias contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Temos muitos motivos para agradecer pela presença dEle conosco, pelo seu perdão, pela sua providência, pelo seu cuidado, pela saúde, mas principalmente pela obra maravilhosa de Cristo por nós. Mas nós também devemos orar pelos outros, e devemos orar inclusive pela obra missionária, como Paulo coloca aqui, e pelos líderes da igreja, aqueles que pregam o Evangelho. É necessário nos empenharmos de orarmos pelos missionários, os missionários, aqueles que têm passado perseguição, para que as portas do Evangelho sejam abertas, para que ele seja pregado com liberdade e com clareza. Oremos também pelos líderes da nossa denominação, para que tenham sempre uma visão ampla do reino e continuem pregando o Evangelho fielmente diante de toda a situação. E eu, como pastor aqui, eu posso dizer que nós somos totalmente dependentes das orações dos irmãos. Em algumas situações a gente vê isso claramente. Acontece algo extraordinário, a bênção de Deus, e depois tem irmãos dizendo, oro por você. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que falam, eu oro pela sua vida diariamente. Diariamente. E o pior, eu já ouvi pessoas dizendo, eu oro por você diariamente, e eu não orava pela pessoa diariamente. Perceba como são as coisas? Estava melhor do que eu, né? É importante, irmãos, é importante que nós tenhamos plena certeza de que somos dependentes da graça de Deus. E nunca se esqueçam, é Deus quem abre as portas, é Deus quem fecha as portas. As portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E as portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. É Deus quem abre as portas. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, situações, está tão difícil pregar o Evangelho, e nós damos muitos empecilhos, colocamos vários empecilhos. Mas quando proclamamos o Evangelho, nós vemos que Deus vai abrindo de forma extraordinária. Ele vai abrindo, vai fazendo com que o Evangelho seja proclamado. E eu queria até dar uma sugestão para os irmãos orarem por questões específicas. Muitas vezes nós oramos por questões gerais, mas na sua vida devocional você pode se organizar para orar por questões específicas. Você pode, por exemplo, no seu culto doméstico, na sua vida devocional, eu tenho feito isso com a minha família, cada dia da semana, você orar por, priorizar um tema específico para orar. Não significa que você não vai orar pelos outros, mas, por exemplo, você pode pegar um dia da semana e falar, hoje, a minha prioridade aqui no culto doméstico é orar pela minha família, pelos meus familiares não cristãos. Você pode pegar um outro dia e falar, hoje a minha prioridade é orar pela minha igreja.
pode pegar um outro dia e dizer: hoje a prioridade é orar pela obra missionária e pelas autoridades do nosso país, e por aqueles que estão desabrigados, desempregados. Você pode pegar um outro dia e falar: hoje eu vou orar pela liderança da igreja de Cristo. Perceba, se nós nos organizarmos, nós estaremos sempre orando por questões específicas. Não significa: hoje eu vou orar pela minha família, eu não posso orar pela igreja. É claro que posso, mas eu estou priorizando hoje orar mais pelos meus familiares. Hoje a minha prioridade é orar pela igreja. Então, é importante também nós nos organizarmos para orarmos por questões específicas, dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus por todas as questões. E pensando aqui no texto, principalmente, um aspecto importantíssimo aqui, pela obra missionária, pelo Evangelho. E lembrando que cada um de nós somos missionários também. Nós sempre recordamos que o ide de Jesus é o indo de Jesus. Indo e pregando. Que nós vamos chegar lá já, mas devemos orar por isso. Mas então vamos para esse tema, para a segunda lição aqui: evangelizemos com sabedoria, a partir do versículo 5. Nós devemos orar com perseverança e devemos evangelizar com sabedoria. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Você pode preferir evangelização ou testemunhar de Cristo? É o que Paulo está falando aqui. O fato é que todos os judeus eram considerados, todas aquelas pessoas que não faziam parte dos judeus, eram considerados como os de fora. Por isso que Paulo vai dizer aqui, para com os que são de fora. E Paulo fala para eles evangelizarem por meio de pontes com os não cristãos, agindo com sabedoria diante daqueles que não eram crentes, dando sempre um bom testemunho. Eles deveriam aproveitar as oportunidades para pregar o evangelho, tanto a judeus como para com não judeus. Os crentes colossenses, eles deveriam aproveitar as oportunidades para testemunhar, para evangelizar. Inclusive, meus irmãos, é fácil falar contra os falsos ensinos, e Paulo está combatendo, é importante combater. Mas, em outras palavras, era importante eles também orarem por aquelas pessoas que estavam envolvidas com falsos ensinos. Orarem pelos adeptos do gnosticismo, pessoas com as quais eles se relacionavam. Eles não deveriam ficar de braços cruzados, esperando as oportunidades chegarem, mas irem atrás, se colocando à disposição de toda a oportunidade de ser uma bênção nas mãos de Deus. E Paulo também declara a maneira como eles deveriam proclamar o evangelho. Não adiantaria eles apenas aproveitarem as oportunidades, mas ele deixa claro que eles deveriam falar de forma agradável, respeitosa, amorosa e graciosa. Por isso que ele usa a expressão aqui, temperada com sal. Diz respeito a uma conversação sadia, algo que possua sabor, que faz bem. Que a palavra de você, ela seja uma palavra de bênção para outra pessoa. Que a pessoa se sinta abençoada com a sua palavra. E isso pode ser resumido nas próprias palavras de Paulo aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E ele finalizou dizendo: para que saibam responder a cada um, ou seja, dizendo a palavra certa, no momento certo, com as pessoas certas. E eu queria, diante disso, trazer mais algumas lições para nós. Fazer trabalhos evangelísticos, distribuir folhetos,
Tudo isso é fundamental, é importante. Pregar o Evangelho pela internet, nós louvamos a Deus pelas nossas mídias, muitas pessoas têm sido alcançadas, diversos lugares. Tudo isso é importantíssimo, é maravilhoso. Mas nada substitui o contato pessoal. Absolutamente nada substitui o contato pessoal. Nos relacionarmos com as pessoas não cristãs, não crentes, é importante também. Seja na família, seja no trabalho, na escola, com os vizinhos, seja lá no ambiente hospitalar. Devemos aproveitar as oportunidades o máximo possível. Essas são oportunidades para o evangelho pessoal. Irmãos, não é pecado ter amigos não crentes. Inclusive nós temos familiares nossos, não sei vocês, que não são cristãos, que não têm Jesus no coração ainda. O problema não é nós nos relacionarmos com as pessoas, termos amizades. A questão é necessário distinguir duas questões. Eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores, mas eu devo ser sal e luz do mundo. Então a questão é, eu não devo ser influenciado, mas eu devo influenciar. Não tem como nos isolarmos do mundo, não tem como nos isolarmos das pessoas, mas nós precisamos fazer a diferença. Termos sempre palavras temperadas com sal. Não devemos praticar ações e frequentar locais inadequados com pessoas não cristãs. Não é isso não devemos fazer mesmo. Porém, devemos nos relacionar com sabedoria diante daqueles que não conhecem a Cristo, sempre dando um bom testemunho e aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho. Quando falamos do Evangelho para quem não conhecemos, é mais difícil. É importante falarmos, mas é mais difícil. Mas quando falamos com pessoas não cristãs, mas que nos conhecem e conhecem o nosso caráter, essas pessoas nos ouvirão com mais facilidade. Existe inclusive um livro, eu já falei aqui, e eu sugiro que, se possível, leiam. O nome do livro é Amizade, a chave para a evangelização. Amizade, a chave para a evangelização. Com quem quer que venhamos a conviver no trabalho, na faculdade, escola, vizinhança, família, é importante que venhamos construir bons relacionamentos e assim pregar o Evangelho. Existem cristãos que são legalistas, o que Paulo está condenando aqui. E sabe o que o legalismo faz? Com que a pessoa acaba se isolando e afasta as pessoas de si. Isso não é cristianismo. As pessoas não chegam perto de mim porque eu sou santo demais, o meu patamar é outro. Não é isso que diz o Evangelho. Deus requer que sempre estejamos agindo com sabedoria, aproveitando o momento de almoço no serviço, de intervalo na faculdade, momentos de confraternização com os familiares não crentes, onde você ali talvez possa fazer uma simples oração e Deus usar aquele momento e fazer com que as pessoas queiram ter outros momentos e te ouvir em outras situações, nos momentos de conversas ou visitas a vizinhos não crentes, alguém que está doente, para com palavras agradáveis respondermos a todo e qualquer questionamento com amor e respeito. Irmãos, eu tenho algumas dificuldades com grupos cristãos que estão preocupados em debater, né? Vamos debater as coisas. A própria palavra de Deus diz que não é para ficar debatendo de forma inútil o Evangelho. Tenho muita dificuldade com essas questões de debater daqui, debater dali. O Evangelho é para ser proclamado. E é lógico, se a pessoa vier falar contra a nossa fé, nós devemos responder dentro da palavra de Deus. Mostrar a palavra de Deus com firmeza, mas com respeito. Devemos
está prontos para responder os questionamentos. Em resumo, Deus não nos chamou para vivermos alienados, mas sim para nos enviar ao mundo, a fim de que sejamos bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Uma palavrinha que se usa muito hoje, mas que muitas vezes ela é usada de forma inadequada. Mas é necessário nós construirmos pontes, a fim de levarmos o Evangelho às pessoas, levando pessoas a Cristo por meio das boas novas, a esta bênção que um dia nos alcançou. Mas, repetindo novamente, a forma como falamos, o nosso testemunho pessoal, tudo isso é fundamental. Portanto, tenhamos sempre palavras amorosas, graciosas, pacientes, sempre na dependência de Cristo e uma conduta correta. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que tenhamos uma vida perseverante de oração, mas para que também estejamos sempre proclamando o Evangelho, testemunhando com sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Portanto, uma coisa está aliada à outra. Devemos orar com perseverança, orar pela evangelização e evangelizar de tal forma que também possamos ter oportunidade de continuar orando. Que Deus nos abençoe e nos dê graça de sempre mostrar Cristo para as pessoas, certos de que não devemos olhar para os empecilhos. Ah, pastor, mas ali não tem como, aquele bairro, aquela cidade, aquele lugar é muito complicado. Não tem como pregar ali. Se Deus colocar a mão ali, o Evangelho vai ser proclamado e vidas vão ser transformadas para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós olhando aqui para a palavra de Deus e como resposta a isso, nós teremos agora o momento da ceia do Senhor. E eu convido os nossos irmãos presbíteros que venham à frente.
Nós vamos orar agora com o nosso irmão presbítero Newton e depois teremos a participação das crianças na continuidade do nosso louvor a Deus. Amém. Pedimos também, ó Pai, que cada um aqui saia fortalecido, Pai, não só pelo alimento, mas pelo alimento espiritual também. Sim, Jesus. Pedimos, ó Pai, que Tu nos acompanhe no nosso retorno para o nosso lar. Que possamos, para esta semana, estar, ó Pai, agradecidos, ó Pai, porque saímos daqui mais fortificados por Ti. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja conosco, nos abençoando para todos os atos desta semana. Tu esteja conosco, com todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão nos seus lares. Pedimos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, a palavra está com as crianças. A minha Bíblia eu vou ler, minha oração eu vou fazer, de Cristo vou falar ao vizinho meu e o que Deus faz vou ver. A minha Bíblia eu vou ler, minha oração eu vou fazer, de Cristo eu vou falar ao vizinho meu e o que Deus faz vou ver. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Ouviram, né, irmãos? Mais uma vez, leiam a Bíblia, faça a oração se quiser
crescer e antes cantaram sobre a importância de proclamarmos o Evangelho. Convido que todos se coloquem de pé para receberem a bênção e depois cantaremos o Amém Tríplice. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso bendito Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus presente aqui, sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém.